Saúdo a igreja na santa e gloriosa paz do nosso Deus. Glória a Deus, eu estou muito feliz, muito alegre. Principalmente porque neste dia nós nos celebramos uma ocasião especial, o aniversário do nosso querido pastor. Glória a Deus pela sua vida, pastor Alexandre. Um homem que quando eu cheguei aqui foi uma das poucas pessoas que me ajudaram, que me deram o braço e disseram: você não vai caminhar sozinho. Aqui você tem amigos. Uma pessoa que eu até me emociono em falar, porque foi uma amizade verdadeira, um homem sincero, um homem de respeito, um homem de boa conduta e caráter. Um homem que desde a primeira vez que eu vi, algo de Deus falou comigo, falou: se aproxima dele, porque ele vai te ajudar. Ele vai te dar força. E não só por isso, à medida que eu me aproximei dele, eu conquistei um carinho muito grande, um respeito pelo Senhor. São poucos os meus amigos, o pastor sabe disso, que eu já comentei com ele, e o Senhor é um deles, pastor. Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Que Deus possa agregar na vida do Senhor o dobro, o triplo que o Senhor fizestes por cada um aqui de nós. Amém? Em nome de Jesus. Agradeço também por todos os internautas que nos acompanham pela internet. Creio que está minha sogra, o Alberto também, um homem que eu conquistei, que eu ganhei muito respeito por ele. Também a minha filha, creio eu, a minha irmã no Brasil. A minha mãe na fé, que eu passei para ela e para eles o link, eu creio que eles também estão vendo. Se não ver, eles vão ver depois. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Também pelo pastor Abner, eu gostaria de ressaltar aqui que a mensagem na qual ele pregou domingo passado, que Deus tem usado a vida dele poderosamente sobre Mefibosete. E no fim da mensagem, Deus usou o pastor Abner para dizer algo. Olha, Deus está me mostrando que está assinando o papel, está falando com alguém. E logo na segunda-feira me chamaram. Ai, pastor Carlos, esse Deus é tremendo, eu me emociono. Glória a Jesus por isso. É cada coisa que Deus faz, irmãos. Às vezes pode ser coisa pequena, mas é cada coisa que Deus faz na nossa vida que a gente tem que ser grato. E eu sou grato a Deus, porque desde o momento que Deus me tirou do mundo até aqui, foi só bênçãos, foi só conquistas, só vitórias. Eu glorifico a Deus por cada instante. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo de número 7, verso 1, uma palavra que o Senhor trouxe no meu coração sobre Noé, já que fizemos uma campanha sobre família, e o agradecimento na qual o pastor deixou para estar fazendo hoje, o agradecimento da campanha e o agradecimento também pelo aniversário do Senhor. Glória a Deus por isso. Gênesis 7, capítulo 1, eu quero ser bem rápido, não tomar muito tempo, porque o nosso tempo é escasso. Todos acharam, irmãos? Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque hei visto justo diante desta geração perversa. Até aqui. Vou repetir. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante dessa geração perversa. Ou seja, Deus achou graça na vida de Noé. Glória a Deus por isso. Para quem já deve ter lido o texto de Gênesis capítulo de número 7, todos os irmãos devem conhecer, deve ser bem conhecido dos irmãos. A Bíblia nos relata anteriormente que a geração foi se multiplicando, ou seja, foi crescendo o número de habitantes sobre a terra, só que também foi crescendo, pastor Carlos, o pecado. Uma tendência que o ser humano tem na sua natureza humana, muitas vezes é de errar, de pecar contra Deus. Porém, quando Deus vem pessoalmente na sua vida e você se converte ao Senhor, você muda o trajeto da tua vida. A trajetória da tua vida não é mais pecar, a trajetória da tua vida agora vai ser glorificar o Senhor nas suas atitudes, no seu caráter, se santificando cada vez mais. Porém, a Bíblia nos diz que aquela geração ia de mal a pior, pastor Abner. Uma geração que podemos dizer que começou no princípio bem com Adão. Logo depois, quando se iniciou com seus filhos,
começou o pecado a se multiplicar? Porque o pecado entrou pelo diabo, todo mundo sabe. Glória a Deus. Foi o primeiro a pecar, e não pecou aqui, pecou lá no céu. Porém, o que eu gostaria, algo que me chama atenção nesse texto, algo que me faz prender nesse texto, é que quando a maldade ia se multiplicando, Deus então, Ele decide destruir a humanidade. Porém, antes de Deus destruir a humanidade, Deus decide, imagino eu, conjecturo eu, penso, dentro do texto, que Deus procura se há alguém honesto, alguém íntegro. E então a Bíblia nos ressalta que Deus acha Noé. Ou seja, Deus sempre vai dar testemunho do mortal. Falo isso porque quando você lê o livro de Jó, você vê que Deus, quando o diabo foi fazer uma reunião com os anjos, e juntamente com os anjos apareceu Satanás. E Deus faz uma pergunta a Satanás: de onde vem? Venho de rodear os 4 cantos da terra. Ou seja, venho de observar a terra. E Deus então pergunta: então você viste lá o meu servo Jó? Deus fala para ele: homem íntegro, homem fiel, que se desvia do mal. Então Deus está dando testemunho do mortal. É interessante isso, porque quando você faz o que é reto, quando você se afasta do pecado, que você começa a servir a Deus e procurar aquilo que é bom, Deus está dizendo, em outras palavras: viste lá meu servo Abner, meu servo Alexandre, meu servo Carlos, pastor Alexandre, meu servo Miguel, minha serva Ellen, minha serva Mara, meu servo Fernando, minha serva Stephanie, David e todos os demais. Porque o próprio Deus nos mostra que Ele dá testemunho, sim, de um mortal. E aqui a gente vê que quando Deus ia destruir a terra, Deus então observa Noé. E o que Deus vai fazer? Deus procura esse homem e diz algo a Noé. Noé, construa uma arca e entra nela tu e toda a tua família, porque aí eu vou destruir a humanidade. E Deus não precisou de falar 2 vezes para Noé. Pastor Carlos, quando eu leio esse texto, eu me emociono, porque Deus falou uma só vez com Noé, e Noé ouviu o pastor Alexandre. Então eu não sei por que Deus fala tantas vezes conosco, e às vezes a gente insiste no erro. Digo isso por mim. Tantas vezes que Deus vem pessoalmente e diz: olha, não faz isso, vai por aqui, mas a gente quer ir para o outro lado. Às vezes Deus fala: olha, não faz aquilo, e você vai lá e faz. Não vai para aquele trabalho, continua onde você está por enquanto, e você não, você quer sair dali e quer ir para o outro lado. Deus fala: não muda de país, calma que eu vou fazer algo na tua vida. Não, mas você quer sair daqui. Muitas vezes a gente toma as decisões nossa própria e esquece de orar, de perguntar para Deus: Senhor, é isso que você quer? Porque quando fazemos as coisas sem a direção de Deus, é complicado. É a certeza de que não vai dar certo. Deus então fala para Noé: o que Noé vai fazer? Noé então reúne a sua família e vai construir a arca. É interessante, pastor Alexandre, outra coisa que me chama a atenção nesse texto, é que Deus falou exatamente a maneira que era para Noé fazer. E Noé fez do jeito que Deus disse. Você sabe quando obtemos vitórias na nossa vida? Quando a gente começa a fazer da maneira que Deus manda, do jeito que Deus fala. Se Deus disse que é assim, parece possível às vezes, mas é para você fazer da maneira que Deus falou. Às vezes a gente olha e fala: não, Senhor, mas isso é impossível. Mas Deus está mandando dizer: não, é impossível para o homem, mas para mim nada é impossível. E Noé então decide fazer da maneira que Deus mandou. Ou seja, Noé obedeceu a voz do Senhor. E eu quero adentrar aqui em alguns pontos. Quando Noé começa a construir essa arca, alguns pontos me chamam a atenção. Noé precisou usar, para construir essa arca, uma madeira de gofer, hoje em dia conhecida como pinheiro ou cipreste. Por quê? Porque essa madeira era leve. Olha só como que Deus, a sabedoria de Deus, e Noé agiu exatamente como Deus mandou, por isso que Noé foi vitorioso. Essa madeira ela é leve, ou seja, faz com que ela flutue sobre as águas. E o que isso quer dizer comigo, irmão Fábio? A madeira representa a natureza humana.
Por quê? Porque a madeira tem que estar leve, o ser humano tem que se afastar do pecado, ele tem que retirar o que não é certo da sua vida, ele tem que procurar buscar cada vez mais Deus. Ou seja, para quê? Para você ficar leve na sua consciência, você deitar com uma consciência tranquila, para você ter um coração puro diante de Deus, para você não andar com mentira, com falsidade com ninguém, você ser sincero, você ser uma pessoa íntegra, como Noé foi. A segunda coisa que Deus manda Noé fazer na arca é repartições. Por quê? Porque Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de decência e ordem. Repartições por quê? Porque cada bicho tinha que ficar no seu canto, cada coisa no seu lugar. Ou seja, muitas vezes a gente quer fazer as coisas, mas quer colocar tudo embolado. A gente quer fazer da nossa maneira, vê que acha que é certo, e não, Senhor, eu vou fazer assim. E Deus está mandando dizer, não, não faça assim, faça separação. Porque tem que ser separado. O que é certo e o que é errado. Muitas vezes chega uma pessoa de lá de fora até nós e diz, olha, você deve fazer assim, vai ouvir conselho de ímpio, não. Vai consultar Deus. E muitas pessoas caem nessa besteira e acabam fazendo. Aí o que vai acontecer, pastor Abner? Vai dar com a cara na parede, infelizmente. O terceiro, algo que me chama atenção aqui, e esse eu quero me prender mais um pouco, é que Deus manda Noé passar betume na arca por fora e por dentro. Ou seja, o que é o betume, pastor Fábio, irmão Fábio, perdão? Betume era uma espécie de, como se fosse um pinche, mas não chega a ser um pinche. É como uma borracha, ele serve para proteger, para não entrar sujeira, nem vento e nem água. E por dentro o betume ajudaria o quê? Nas necessidades dos animais, ele iria diminuir o cheiro das fezes quando os animais precisavam fazer. Porque o betume, ele tinha a função primeiramente de fora, para não deixar a água e nem a sujeira entrar. Ó, pastor Carlos, uma coisa que tem acontecido hoje na igreja de Deus é ter entrado muita coisa de fora para dentro. Muita coisa ruim tem entrado. Ah, mas fulano faz isso lá fora, eu posso fazer. Não, Deus falou que você é separado. Deus te chamou para ser separado, ou seja, Deus tirou você do mundo. Quando a Bíblia fala mundo, a Bíblia fala de 3 mundos. Fala do sistema, o mundo cósmico e o mundo povos e nações. Deus então, ele tirou você do sistema, do pecado, da corrupção, daquilo que desagrada a Deus. E falou, não, agora você vai ser separado. Agora você vai ficar dentro. Ou seja, quando você adentrou a presença de Deus ou a igreja, você está dentro da presença do Senhor. Você não está mais fora. O mundo foi tirado de você. E o betume por dentro, irmão Fábio, o betume por dentro é para retirar o mau cheiro para fora, ou seja, para retirar aquilo que não presta, aí vem a santificação. Deus, quando Ele nos tira do mundo, é assim, eu gosto de uma frase muito linda que John Wesley diz, que ele diz assim, a conversão tira o crente do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro do cristão. É isso. Quando ele passa o betume por fora da arca, pastor Carlos, era impossível entrar a água, o mau cheiro, o mau odor, tudo. Ou seja, Deus estava dizendo, o que está lá fora não pode entrar para dentro. Tem que ser separado. Por isso que Deus faz as coisas corretamente. E tudo que está dentro, que não presta, vai ter que ser retirado para fora. É isso que Deus faz. É interessante que Deus, na medida que Ele vai mandando, Noé constrói a arca, Noé faz da maneira que Deus mandou. E o que aconteceu? Veio chuva. Segundo alguns estudiosos diz que foi a primeira chuva que houve sobre a terra. Se eu estiver errado, possa me corrigir. E veio a primeira chuva sobre a terra, e justamente nessa chuva Deus tinha um plano, ou seja, Deus tinha algo para fazer, porque o ser humano tinha desagradado a Deus. E o que vai acontecer? Noé, a sua família trabalha duro, pastor Carlos, para construir aquela arca, ou seja, o que isso significa? Isso que significa uma fé com obra, porque a fé sem a obra ela é morta.
Então, se Deus falou para você que Ele vai fazer, você tem que ir também fazer. As coisas não vão chegar na nossa mão de mão beijada. Às vezes a pessoa ora e fala: Senhor, mas eu estou esperando isso faz 3, 4 anos. Mas Deus está mandando te dizer: vai, começa a fazer, que eu vou fazer, que vai dar certo. Foi assim, Noé ele não ficou esperando, Noé começou a trabalhar. Ou seja, Noé juntou a sua família e começou a construir a arca, da maneira que Deus falou. E se você fazer da maneira que Deus te ordenou, da maneira que Deus colocou no teu coração, vai dar certo. Não tenha dúvida disso. Noé constrói então a arca, pastor Alexandre, e o dilúvio vem sobre o mundo. Quando começa a chover, Noé entra na arca com a sua família, ou seja, com os 3 filhos, com as 3 noras, com a sua esposa e os animais. Algo que me chama atenção aqui é que os 3 filhos de Noé tinham 3 esposas, e essas esposas veio para a presença de Deus. É interessante hoje em dia, porque às vezes a gente observa, é mais fácil uma pessoa de lá de fora tirar um crente da presença de Deus, do que um crente trazer a pessoa lá de fora para a presença de Deus. É interessante porque quando eu me deparo com esse texto, Deus falava no meu coração, olha, os mínimos detalhes, ou seja, os filhos de Noé se preservaram como pai íntegro, temente a Deus, e conseguiram trazer as esposas para a presença de Deus. Não foi ao contrário, tirar os filhos de Noé e levar para o mundo, porque senão eles iam perder a salvação. Algo interessante é que quando eles entram na arca, que Deus começa a chover, o que acontece? A arca tinha só uma porta e uma janela que ficava em cima. O que isso quer dizer? O evangelho hoje, pastor Carlos, está sendo pregado, Jesus é a única porta. Uma só porta, pastor Alexandre, e uma única janela em cima. Não há outra salvação além de Jesus Cristo. O evangelho está sendo pregado, não há outro nome que salva o homem sobre a terra, a não ser o nome de Jesus Cristo. As pessoas têm crido em tantas coisas, pastor Abner, tanto ocultismo, mas esquece de crer no principal, que só Jesus salva. E da mesma maneira que foi no tempo de Noé, será na vinda de Jesus Cristo. Por quê? Porque a gente vê muita semelhança. A gente, quando olha para esse texto, a gente vê a semelhança do tempo de Noé com o que a igreja está vivendo hoje. É exatamente isso, o que o mundo lá fora está passando, o que o mundo representa naquela época, as pessoas que foram destruídas por conta de pecado, por conta de procurar mais o errado, de procurar mais a obscuridade do que a presença de Deus. E o que a igreja representa hoje, a arca, ou seja, a igreja de Deus, quem estiver inserido nela, quem estiver inserido no corpo de Cristo, não vai ficar aqui, vai ser levado. Deus não é injusto, Deus é justo, porque você observa que a família de Noé se preservaram íntegro, se preservaram do pecado, porque quando Deus coloca dentro da arca, Deus estava querendo preservar. Ou seja, quando Deus faz algo na tua vida, querido, é para te preservar. Deus te colocou, pastor Alexandre, na presença dele para te preservar, senão você já tinha morrido. Quantos de nós, se Deus não colocasse na presença dele, nós já tinha ido faz tempo. Então Deus guarda, pastor Carlos, dentro da arca para preservar. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus está preservando a sua vida. Você, internauta que está ouvindo, você que está na presença de Deus, Deus está preservando a sua vida. E quando começam as chuvas, a porta se fecha, é claro. A porta se fecha, mas não foi Noé que fechou a porta. Olha o mistério, foi Deus. Abra sua Bíblia comigo, capítulo 7 de Gênesis, versículo 16. Olha que interessante, o final do versículo. O final do versículo diz assim: o Senhor a fechou por fora. Olha, o que vai acontecer justamente agora, quando Cristo arrebatar a sua igreja?
Por quê? Porque Deus, ele abre porta onde não há porta e fecha, que ninguém abre. Então, se Deus deixasse para Noé fechar a porta, Noé ia abrir, pastor Abner. Porque Deus conhece o coração do homem, ia morrer todo ele e a família. Então, por isso que Deus vai lá e fecha a porta por fora, para preservar a família de Noé, para preservar quem estava íntegro na presença de Deus. Muitas portas têm fechado na tua vida às vezes, mas nem todas foram o diabo. Deixa eu te falar algo. Às vezes Deus fechou a porta daquele trabalho, porque se você entra naquele trabalho, você ia se afastar da presença dele. Talvez Deus te preservou, porque você ia ganhar muito dinheiro, mas você ia sair da presença de Deus. Talvez Deus fechou aquela porta para você em outro país, porque você ia se afastar da presença de Deus. E quando você vai se afastar da presença de Deus, Deus então fecha a porta. Muitas portas se fecham, não é para te destruir, às vezes você até sofre. Mas lá na frente você vai enxergar que foi Deus que fechou, você vai agradecer. Porque a Bíblia nos diz assim, o que faço, hoje tu não entendes, mas depois vai entender. É um mistério, Deus ele sabe o que é melhor para nós. A gente muitas vezes quer fazer do nosso jeito, mas não. Ora a Deus, quando você for procurar o teu trabalho, o Senhor é da tua direção. O pastor Alexandre já me disse algo, que ele recebeu uma proposta tentadora, né, pastor, com casa, tudo. Só que ele tinha que deixar a igreja aqui. O que ele optou por fazer? Não. Porque ele orou a Deus. Mas tem pessoas que antes de orar a Deus, ele esquece. E ele vai na emoção, porque a gente, uma coisa que mexe com a gente é emoção, pastor Carlos. Quando a gente vê mais dinheiro, é mais fácil o trabalho, é diferente, a gente quer ir correndo. Mas muitas vezes a gente esquece de buscar a direção de Deus, de orar ao Senhor e falar, Deus é da tua direção? E Deus fechou a porta para preservar Noé. E é interessante que quando eles estão dentro da arca, pastor Abner, só há algo. Eles tinham que olhar para cima, pastor Alexandre. Só tinha uma janela. Por quê, irmão Fábio? Porque quando eles olhavam para aquela janela, eles viam a provisão, o cuidado e a salvação de Deus na vida deles. Glória a Jesus. Todas as vezes que tiver portas fechadas na tua vida, mas você vai ter algo para olhar, você vai ter Deus, você vai lembrar que você tem a provisão, que você tem o cuidado e que você tem a salvação de Deus na tua vida. Então glorifica o Senhor. Deus, ele não fechou nada na tua vida por acaso, ele fechou para te preservar, porque ele te ama. Às vezes está te machucando agora, mas é porque Deus te ama, ele quer o seu bem. E a gente tem que entender isso. Porque se a gente não entender isso, fica difícil. E algo eu quero concluir a mensagem. Em Gênesis 7, capítulo 7, versículo de número 17. Olha que coisa interessante. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou de sobre a terra. O que vai acontecer com a igreja de Deus? Vai ser tomada, vai ser se elevada. Por isso que Deus diz, assim como foi nos dias de Noé, eu tenho até o versículo aqui, eu vou compartilhar com os irmãos. Eu marquei, está em 2 Pedro 2, versículo 5. Ó. Deus deixa bem claro, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho de Deus. Mateus também diz. Eu tinha salvado aqui, mas agora eu não me lembro onde que está. Mas no livro de Mateus também disse. E que Deus abençoe a tua vida, que você possa seguir firme na presença de Deus, que você possa continuar na arca, que Deus não te colocou na arca por acaso. Deus te colocou para te preservar. Deus, ele ama a sua vida, ele quer salvar a tua família. Tem gente que ganha o mundo todo, pastor Alexandre, mas perde a família, perde a casa. Não adianta você querer ganhar o mundo, primeiro você ganha a sua família, ganha a sua casa. Luta por ela, não desista. Se esforce, pregue o evangelho, instrua seu filho. Nunca deixe de fazer isso.
e que Deus ele vai te honrar. E depois, quando a sua família estiver na presença de Deus, como muitos, o pastor Abner é um privilegiado, filho de pastor, missionária, não nasceu no berço evangélico. Como que eu queria ter isso para a minha vida, irmãos? É o maior testemunho que eu vejo. Não é de quem estava no mundo, o maior testemunho que eu vejo é da pessoa que nasceu no berço evangélico e nunca se desviou. Esse é o maior testemunho, porque ele nasceu conhecendo Jesus e está até hoje. É o maior testemunho. Noé, outro exemplo, a gente vê que Noé ele vem de uma geração que Noé ele cresceu na presença de Deus, tá? E instruiu os filhos, porque os filhos também de Noé cresceram na presença de Deus, por isso que entraram na arca. A gente teve no mundo, experimentamos o mal, a maldade, a crueldade que é lá fora, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos trouxe, nos colocou na arca, pastor Carlos. Como que eu amo esse Deus? Como que eu amo esse Deus? Porque quando eu vejo a vida que eu levava, eu não estava mais vivo. E toda vez que eu penso nisso, eu falo, Senhor, obrigado. Quando eu meditava nesse texto, eu me elevei a lágrimas, porque eu observava a minha vida e dizia, Senhor, como que o Senhor é misericordioso, você me tirou de lá de fora para me colocar na arca, o Senhor me preservou, o Senhor está me preservando, Deus está preservando a tua família, Deus está preservando o teu ministério, Deus está preservando a tua vida, querido. Glorifica esse Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu agradeço essa oportunidade. Que Deus venha fazer algo grande na nossa vida e que a gente possa fazer as coisas tudo na direção de Deus. Ser fora da direção de Deus, a gente não vai conseguir nada. Abandona. Tudo aquilo que tenta te distrair ou te afastar da presença de Deus, sai fora. Deus te pôs na arca porque Deus ele quer você preservado, ele quer você com vida, ele quer você com salvação. Glória a Deus.